Nós participamos de várias audiências públicas, fizemos uma série de cobranças, pronunciamentos em relação ao assunto da terceirização da gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro na área da saúde para organizações sociais. Tivemos, então, um trabalho muito grande. Durante 3 anos, solicitamos exatamente 25 auditorias ao Tribunal de Contas. Essas auditorias foram lidas e mostradas aqui nas audiências públicas com a Secretaria de Saúde, mostrando claramente o que o Tribunal de Contas tinha feito, que era a avaliação das irregularidades. E formamos um rosário de irregularidades. Indício de superfaturamento, contratos superfaturados, falta de profissionais, uma série de gravíssimas irregularidades que foram aqui mostradas neste plenário aos secretários de saúde, ao anterior e ao atual secretário de saúde do Rio de Janeiro. Pois muito bem, eu queria passar um vídeo aqui agora para tentar mostrar algo que aconteceu no período do recesso parlamentar. Final de dezembro, início de janeiro, uma série de fatos gravíssimos ocorreram que levaram a saúde do Rio de Janeiro para as páginas policiais. Eu queria inicialmente mostrar a resposta que era dada naquele momento aqui nas audiências públicas pela Secretaria de Saúde. O que a Secretaria de Saúde respondia às nossas denúncias com as avaliações do Tribunal de Contas. Eu queria mostrar aqui a palavra do secretário numa das últimas audiências que foram apresentadas aqui em 9 de abril de 2015. Após as várias recomendações que nós fizemos. Primeiro, vereador, eu queria colocar a questão do Hospital Pedro II. É um hospital muito grande, com uma complexidade de funcionamento bastante expressiva, e não foi nada fácil colocar para o subsecretário João Luiz à época e para o secretário Dr. Hans à época, conseguir colocar o hospital para funcionar, o que certamente essa implantação gerou algumas deficiências de processos e algumas ineficiências de alguns processos nesse período. Certamente o Tribunal de Contas do município e a Controladoria acompanharão todos esses processos para que a gente possa corrigir futuros erros ou verificar problemas acontecidos. Em relação ao Hospital de Acari, não houve uma premiação da Secretaria, e a Secretaria não premia, e a pergunta é por que a Secretaria premiou. A Secretaria não premia ninguém. A Secretaria montou uma comissão bastante robusta, com 5 advogados e 5 técnicos, para nova licitação do Hospital de Acari, o Hospital Ronaldo Gazola. Nessa licitação concorreram 3 organizações sociais e nessa concorrência a organização social vencedora foi a Biotech. Nenhum momento a Secretaria trabalha com premiação às organizações sociais, e é um tipo de atitude que a gente não trabalha na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Em 2007, a Prefeitura do Rio terceirizou a gestão de alguns hospitais públicos. Quem venceu a licitação para administrar o Hospital de Acari foi a empresa GPS. Ela pertence aos irmãos Walter e Wagner Pellegrini, presos na semana passada. Os problemas continuaram. A Prefeitura decidiu, então, trocar as empresas por organizações sem fins lucrativos. Para quê? Para dar mais eficiência e transparência ao sistema. Como explicou o secretário de Saúde nesta entrevista gravada para o Fantástico. A organização social se vai no detalhe, no micro, no menor item de compra, entendeu? E isso fica transparente para todos os órgãos de controle. E, obviamente, a gente consegue perceber os problemas. Né? Em 2012, a organização social Biotech
assumiu o Hospital Pedro II em Santa Cruz. No início desse ano, a Biotec entrou no lugar da empresa GPS no Hospital de Acari. O problema é que os donos da GPS são os mesmos da Biotec, que apesar da fiscalização, teria desviado quase 50 milhões de reais. O secretário de Saúde explicou que a fiscalização das organizações sociais é feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. As OS, nada é tão investigado hoje e, de fato, auditado quanto as organizações sociais. Porque a gente tem um painel produzido junto com a Fundação Getúlio Vargas para dar transparência a essas informações. Então, pela primeira vez, a gente consegue ver todos os dados de compra, de RH, de tudo, coisa que não tinha anteriormente, com as ONGs. Desde 2011, a Prefeitura pagou quase 7 milhões de reais à Fundação Getúlio Vargas para monitorar e controlar as organizações sociais. A parceria rendeu até esse site na internet. Logo aqui embaixo tem um ícone de acesso público, só que a gente clica e não acontece nada. Os promotores afirmam que o esquema só funcionou porque a Prefeitura falhou na fiscalização. Os irmãos Pellegrini receberam 515 milhões de reais da Prefeitura desde 2012. 2 semanas antes da operação do Ministério Público, o prefeito Eduardo Paes vetou o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Pinheiro, do PSOL, que exige das organizações sociais uma prestação de contas detalhada a cada 2 meses. O veto ainda vai ser analisado pela Câmara Municipal. A assessoria de Eduardo Paes disse que o prefeito vetou o projeto de lei porque a prefeitura já tem mecanismos próprios de controle e fiscalização. Depois que o Tribunal de Contas do município e o Ministério Público encontraram diversas irregularidades, a Prefeitura do Rio decidiu aumentar o rigor com as organizações sociais da área de saúde. O município divulgou hoje novas medidas de fiscalização. Atualmente, 10 organizações sociais, as OS, administram unidades de saúde da Prefeitura do Rio. Nos últimos 7 anos, as OS receberam 3 bilhões de reais dos cofres da Prefeitura. É um bom dinheiro para entidades privadas sem fins lucrativos e que deveriam prestar os serviços de forma mais eficaz, econômica e eficiente. Pelo menos no papel é assim. E na vida real? 8 delas estão sendo investigadas por suspeitas de irregularidades pelo Tribunal de Contas do município e pelo Ministério Público. O TCM suspeita que a maioria das OS superfatura em 30% o valor dos medicamentos comprados. Hoje, depois de todas essas denúncias, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do município 12 decretos para aprimorar a fiscalização sobre as organizações sociais que prestam serviço na área de saúde do município. O que nós vimos aí foi o que foi discutido durante o ano, como a Secretaria respondia dizendo que tudo isso era apenas um trabalho da oposição, de críticas que não eram fundadas, críticas não fundadas, que um robusto grupo de advogados fez uma licitação, tomou conta de uma licitação para que o Hospital Pedro II e Acari fossem entregues à melhor empresa que podia existir, e o resultado foi esse aí. Resultado esse que veio a público, principalmente por um trabalho que foi feito pelo Tribunal de Contas. As auditorias que pedimos foram encaminhadas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. E não acabou, porque ainda existem ações contra a Biotec, contra o Sejan do Hospital da Ilha, contra o Iabas, contra a Beneficência Espanhola que geria o SER do Leblon. Ou seja, todas as irregularidades aqui foram reconhecidas pela Justiça, foram reconhecidas pela opinião pública e, posteriormente, tivemos a crise em janeiro do Estado. Crise essa que aconteceu da mesma maneira, em cima das organizações sociais. Hoje, novamente, acontecendo um fato semelhante. Um trabalho do Ministério Público no interior do Estado do Rio de Janeiro prendeu um secretário de Meio Ambiente de Teresópolis e outras autoridades, exatamente pelo mesmo problema, desvio de recursos das organizações sociais no trabalho interior. Então nós estamos diante de um caso que não acabou, de uma situação que não terminou. O prefeito resolveu fazer 12
decretos que eram decretos que nós pedíamos que fosse fiscalizado há muito tempo daquela maneira. E os decretos pouco vão resolver se a fiscalização continuar da maneira que existe hoje e se esse mesmo projeto continuar. O que eu queria deixar bem claro, que passamos aqui para encerrar, senhor presidente, que aconteceu no período do recesso, é que tudo aquilo que os 32 discursos que aqui fizemos foram mostrados nesse plenário, estavam acontecendo e alguns continuam ocorrendo, porque o dinheiro que foi desviado desses locais não voltou. Os responsáveis por isso ainda não foram punidos. E é preciso que nós tenhamos uma rediscussão nessa casa a respeito disso. O veto desse projeto, que está mostrado ali, vai estar em pauta hoje. É o projeto em que a gente pede transparência dos recursos públicos. A opinião pública está de olho para saber como é que essa casa vai se portar diante de um veto feito pelo prefeito, dizendo que a fiscalização que ele tinha com a Fundação Getúlio Vargas já era suficiente e essa fiscalização deu no que deu. Eu espero que os senhores vereadores hoje possam derrubar definitivamente o veto do prefeito, mesmo sabendo que o prefeito constantemente gosta de ir para a justiça classificar como inconstitucional os atos dos vereadores dessa casa. Para encerrar, senhor presidente, espero que a gente tenha este semestre, que nas audiências públicas, que a Secretaria de Saúde entenda de uma maneira diferente aquilo que é denunciado e não fique com sofismas, tentando colocar pessoas e condutas para atrapalhar o trabalho de fiscalização que temos feito nessa casa, porque esse trabalho continuará. E este trabalho foi absolutamente vitorioso. O que levamos ao Ministério Público, o que levamos ao Tribunal de Contas, estamos absolutamente corretos. E evidentemente que teremos mais assuntos, porque outras irregularidades estão acontecendo na Secretaria de Saúde. E durante a próxima semana nós vamos voltar a falar aqui sobre gravíssimas irregularidades em outro projeto que está sendo executado pela Secretaria de Saúde.